Charmacei, seja muito bem-vindo ao podcast Atualiza, porque hoje o assunto é estética e saúde. Também vamos falar sobre ansiedade. Será que você vai gostar disso? Vem comigo agora. Dá um F5 que atualiza, galera. Seja bem-vindo, aproveita, senta, pega uma aguinha, que o assunto aqui é bem longo, extenso e bem importante para a sua saúde, tá? Então, não contribuiu ainda com a gente? Entra aqui, clica nesse sininho, se inscreve no canal, ajuda a gente também e manda e compartilha esse link para mais pessoas, porque informação, ou melhor, saúde e informação faz toda a diferença. E hoje o assunto é saúde. Nós vamos falar sobre estética e vamos falar também sobre saúde, ansiedade, cuidar do corpo. Então, fica esperta aí que o assunto é bem bacana. Para isso, eu convidei hoje, nessa noite, os proprietários da Vit Saúde, tá? Que é ele que é formado em farmácia estética, ortomolecular, as palavras são complicadas, e eu vou tentar falar direitinho para vocês, tá? Especialização em suplementação endovenosa, que eu sei que é um diferencial. Ela, que é gestora da clínica, trabalha também com a parte de saúde, ansiedade, depressão. E assim, nós estamos falando de uma estética que está aí no mercado com alguns diferenciais. E para isso agora quero apresentar para vocês o Yudi e a Sara. Sejam bem-vindos. Olá, um prazer estar aqui para falar mais, né, com o pessoal sobre saúde, uma área que está muito avançada, hoje com grandes conhecimentos. E é um prazer. Yudi? Exatamente, agradecer o convite, né? Vamos tentar atualizar essas informações sobre saúde, sobre estética, né? E agregar para esse podcast. Ó, você tem uma coisa que a gente faz aqui, atualiza, tá? Maravilha. Podcast atualiza. Sarinha, eu já te conheço já de alguma data, né? Então, a gente não se via há bastante tempo. Eu vi que muitas coisas se criaram no caminho aí, muito bacana, né? E a parte da estética foi um diferencial aí para vocês, né? A gente estava falando nos bastidores e, claro, eu sou curiosa, vou perguntar tudo. Eu já tenho acompanhado vocês nas mídias, nas redes sociais. Legal. E tenho visto lá no Instagram que vocês movimentam a informação sobre estética, sobre saúde, ansiedade, né? Então, a gente vai dividir em dois tópicos aqui. Primeiro, vamos puxar a parte técnica aqui, falar sobre saúde, né? E eu vi aqui que o Yudi é farmacêutico, né? E a gente falou um pouquinho também sobre a questão dos injetáveis, a gente falou outras informações mais. Eu tenho uma certa ignorância ainda no assunto, né, Yudi? Estou aprendendo algumas coisas de forma mais aprofundada no assunto. Mas o que eu já entendi aqui? Existe uma estética contemporânea, que é a estética do resolve agora. Convencional. E a estética do eu vou resolvendo a longa distância. Exatamente. Né? Queria que você falasse um pouquinho sobre as duas partes aí pra gente. Certo. Então, a gente tem essa necessidade, né, de tratar o paciente no longo prazo. Né? A gente procura entregar, na questão da estética, né, propriamente dito, procedimentos que vai trabalhar esse longo prazo em questão de melhora do bem-estar, né, na questão própria da saúde da pele, por exemplo, enfim, alguns procedimentos estéticos, né? E aliado a isso, né, na VIT, por exemplo, a gente associa com tratamentos para a saúde também, que é um outro diferencial aí também da nossa clínica e tudo mais, né? Então, hoje, por exemplo, se a Karina chegar lá e dizer assim, ok, vocês estão vendo que eu tenho várias marcas de expressão. Eu sou uma pessoa alérgica, na verdade, tá, Yudi? Então, assim, tem muitos produtos. Se você olhar, eu tô com alguns cílios nos meus olhos. Por quê? Porque o Prime me gera muita coceira nos olhos, eu não consigo ficar sem coçar os olhos, a ponto de eu não aguentar e tirar. Então, até os cílios postiços, quando eles colam, até aquela cola, eu não sei qual é o tipo de substância nem nada, eu sei que há uma sensibilidade no meu rosto, tá, Yudi? Então, eu não consigo, determinadas coisas não dá pra mim.
E por esse motivo, eu também fico preocupada em aplicar. Eu até perguntei para você nos bastidores sobre as questões alérgicas. Por quê? Porque eu tenho medo de chegar lá, colocar um fio de extensão ou colocar uma aplicação botox ou alguma coisa e ela dar uma reação, né, Sara? Então, não é comum. A gente sabe que não é comum. Quantas meninas fazem, né? Eu até perguntei para você se é comum, você falou mesmo que não, e eu já ouvi de outros profissionais que não é comum alergia. Mas eu percebo que eu tenho uma sensibilidade. Mas assim, se eu chegasse lá hoje e dissesse, olha, eu estou aqui com uma marca, vamos considerar o meu processo alérgico, né? E vamos falar assim, põe um botox aqui, preenche para mim. Ok, dá para preencher, né? Dá para ser preenchido, sim, claro. Mas também dá para tomar um colágeno, por exemplo, e fazer a aplicação de colágeno, que explica a diferença para o pessoal, porque o que eu entendo? A maioria tem a mesma ignorância que eu tinha. Hoje eu já estou mais habituada aí na informação. Mas a informação era, tudo é Botox, né? Todo mundo acha que tudo é Botox, é um preenchimento. Entendi. Então, assim, hoje em dia cresceu muito a palavra, né, que é a questão da harmonização facial. Isso. Né? E eu gosto de sempre conversar sobre isso e explicar que a harmonização em si é um conjunto de procedimentos. Né? Então, quando a gente fala sobre harmonização facial, por exemplo, o procedimento da toxina botulínica, o Botox na realidade é uma marca, não é esse o nome do procedimento, né? Aplicação de toxina botulínica. Aí, eu já não sabia. Esse é o termo correto. Né? Então, é um bioestimulador de colágeno, é um preenchedor, né? À base de ácido hialurônico, que é algo que é biocompatível com a gente. E é justamente por isso que, como é que eu posso explicar? Justamente por ser biocompatível que diminui a chance de ter algum tipo de intercorrência ou alergia. Né? A gente sabe que a toxina botulínica ainda assim é uma toxina, então tem um pouco, né, pode ser que dê uma certa alergia, mas a gente estamos falando, né, da ordem de micro, é mínimo o tamanho da partícula da toxina. Né? E esse micro, ele faz toda a função que a gente sabe, que é relaxar a musculatura e evitar essas rugas dinâmicas e estáticas, enfim, né? Então, é justamente isso. E justamente a gente trabalha até que a harmonização veio para somar, e justamente naquilo que a gente estava conversando, sobre você trabalhar o preventivo e o longo prazo. Né? Então, é trabalhar no longo prazo essa melhora da estética, do bem-estar, do paciente olhar no espelho e se sentir bem hoje e lá na frente. Não é algo que até na mídia a gente vê bastante, que é como é que eu posso dizer, esse preenchimento de larga escala que acaba saindo um pouco do natural, então a gente foca mais na naturalidade do paciente, cada paciente tem a sua necessidade, né? Como que vocês avaliam essa simetria na hora de fazer a aplicação e fazer a chamada harmonização facial? Bom, a gente tem alguns parâmetros, né, de cálculo de pontos faciais. Ah, legal. Isso é estudado, é toda uma técnica, né, que existe, a gente faz um cálculo. E a gente vai entender, basicamente, na verdade, a queixa do paciente. Sempre assim. Dentro da harmonização também. Porque nem sempre a harmonização que a gente vai fazer para você, por exemplo, vai ser feito para a Sara ou para mim. Né? Às vezes, você tem a queixa somente em um ponto. Mas, às vezes, no olhar, nesse olhar técnico, não é ali exatamente o ponto que você se incomoda. Dando exemplo... dando um exemplo, né? Por exemplo, vista de perfil. Eu gosto de usar esse termo porque fica muito fácil. Então, o paciente, às vezes, ele se incomoda com a questão do nariz. Okay. Nariz é algo que muitos pacientes vão lá e se incomoda. Todo mundo quer virar a giba, Barbie, né? Às vezes, o tamanho do nariz. Mas o porquê que ele se incomoda? É porque talvez falte um pouco de projeção de mento. Então, aumentar o mento para, de fato, alinhar todo o perfil. Não é exatamente o nariz que ele está se incomodando, mas ele, ao se olhar, ele nota mais a visão pro. E às vezes não é uma cópia também, Yudi? Por exemplo, a pessoa fixa, tipo, é muito fã de alguém, assim, vai fixando a informação, depois chega lá com umas medidas nada a ver para você e diz assim, tem muito isso. Quero ficar com um bocão grande, assim, os padrões de beleza. Esses padrões de beleza, mas o que favoreceu, vamos dizer assim, é que o paciente, ele tá mais, vamos dizer assim, ele já entendeu também que não precisa seguir exatamente esses padrões de uma boca muito projetada, né, de um mento super projetado, o ângulo bem marcado.
né? Hoje, até o próprio paciente entende que ele tem o diferencial dele, ele quer focar nisso. Entendi. Então, é nessa Estamos ideia evoluindo, então. Evoluindo. A verdade é essa, Né? né? Na estética, está sendo evoluindo constantemente. Porque, assim, os padrões de beleza, eles estão muito fora da casinha, assim, né, Yudi? Isso me preocupa um pouco, sabe? Porque eu costumo dizer pro meu marido assim, eu não sou a pessoa mais bonita do mundo, mas como você se gosta, já é um caminho, né, sabe? Então, assim, você até sabe que você tem defeito, que você não é tão bonito quanto o outro, que você já está mais velha, já tem algumas marcas de expressão, né? Então, por isso também eu nunca fiz aplicação. Porque eu não acho tão ruim. Agora eu tô vendo umas preguinhas mais. Até na minha boca eu senti assim, que ok, a parte de baixo está bem esticadinha, mas a parte de cima não. Eu percebo isso. Eu percebo que. Yudi, eu já não tenho mais 30, né? Então eu também respeito os meus limites. Mas, ok, de repente um pouquinho agora cuidar com esse procedimento a longo prazo, de repente seja legal. Existem pessoas também assim que chegam lá para vocês e falam, olha, eu quero fazer um tratamento, não quero fazer aplicação agora, eu estou pensando numa coisa que me dê resultado de estabilidade para o meu rosto não envelhecer mais a partir de agora, por exemplo, assim? Exatamente. A gente trabalha com os bioestimuladores de colágeno dentro dessa área de Esse estética. bendito colágeno é uma beleza, né? Exatamente. O bioestímulo de colágeno é ótimo, né? A gente tem todo, claro, uma cascata, né, de ativação do fibroblasto, que é quem produz toda aquela banhinha de colágeno, esse reservatório de colágeno que a gente precisa. Né? E a gente sabe, né? O bioestimulador de colágeno é a cereja do bolo, vamos dizer assim, dos procedimentos Que estéticos. legal! Então ele melhora a qualidade de pele, né? Ele trabalha essas rugas estáticas, que são aquelas rugas que já estão marcadas na pele. Eu tenho uma bem feia aqui, ó. E eu acho que foge, né, entrando nesse ponto de padrão de beleza mesmo, porque hoje nós vemos a cultura asiática. Estamos aqui com 2 asiáticos, né, de raiz. Né? Como era visto antes os asiáticos? Tinha um preconceito, o formato de rosto, né, Sim. os olhos, e hoje é o padrão. Hoje é aquilo que as pessoas estão venerando, né? E trazendo para nossa realidade hoje, vamos ser bem sinceros, hoje você tem que trabalhar no seu rosto o que é natural seu. Não é ir para o padrão do outro. E essa questão Mas, Sara, teve um tempo que as pessoas, assim, elas ficaram irreconhecíveis. Você não reconhece as pessoas mais com aplicações, não é nem cirurgias estéticas. Isso me assusta um pouco, sabe, Yudi? Porque, assim, você perdeu você dentro de você. Sim. E assim, a questão dos bioestimuladores é exatamente isso. Vai trabalhar de dentro para fora. Okay. É reforçar o teu colágeno. Então, você não vai perder os teus traços naturais, né? Acredito que esse é o ponto e um grande diferencial dos bioestimuladores. Já deixou de vender, Yudi? Essa pergunta é engraçada, tá? Já deixou de vender por achar que a pessoa não tem necessidade de fazer o que quer fazer? Já deixei de vender, sim. Mas, né, vamos dizer assim, a gente não tem necessidade de vender algo que seja imediato, mas pro longo prazo, ela tem toda indicação. Eu mesmo, por exemplo, eu já faço toxina botulínica preventiva, né? Eu vou porque bater no a gente Yudi. trabalha Olha a pele do Yudi, criatura de Jesus. A gente trabalha a prevenção. Agora, na realidade, né, tá acabando, eu preciso renovar, porque a toxina, infelizmente, ela tem uma duração, não é para sempre. Né? Quanto tempo? Em média, a toxina botulínica, bem aplicada com o profissional, né, claro, em média é 5, 6 meses, tá? Média. Profissional que vai falar, talvez, que dure mais tempo, não dura mais tempo. Tá, mas então, se eu for regular, cada 6 meses eu for aplicando, ok, tá tudo certo. Tá ótimo. Vai mantendo a estabilidade do rosto e tal, tá tudo certo. Exatamente. A gente vai aplicar pontos necessários para não tirar nem um pouco dessa expressão que você tem, né? E trabalhar a cada 6 meses é o que em literatura fala que é o melhor a ser feito, né? Existem aplicações a cada 4 meses. Vai vir agora para o Brasil também a nova toxina botulínica, que é a Daxxify, é uma marca nova. Que ela propõe uma duração maior, mas ainda não chegou no Brasil. Então, estamos maior aí, né, quanto esperando. Que nós estamos falando? Vai, conta. Em bula, ela vem 6 meses, em bula. Né? E em estudos práticos, né, ela dura quase perto de 7, 8 meses. Mas para durar 6 meses já é um diferencial muito alto, entende? Por exemplo, a bula da Dysport, que é uma toxina muito, muito boa do mercado hoje, da Galderma, ela em bula vem 4 meses. Mas entendi. a gente sabe que a duração dela na prática vai de 5 a 6 meses. Mas isso tudo, né, depende não só da aplicação, não só da proteína, da toxina que está sendo usado, mas também da rotina do paciente. Isso é muito importante, né?
dentro da estética, dentro da saúde, a rotina do paciente é o que manda de fato. Porque, por exemplo, o paciente que ele está superoxidado, né, com estresse oxidativo, vai diminuir o tempo de duração. O paciente que faz uma musculação mais pesada, ele tende a perder mais essa toxina. E mesma situação com colágeno, com flacidez de pele, porque ele está elevando, né, o organismo dele ao máximo. E isso acaba atrapalhando na questão da estética. Entendido? Ok. Está tendo aula de estética, gente. Aula literalmente de estética. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que nasceu a VIT? Antes da gente entrar no assunto, Sara, eu quero entender assim, ninguém para pensar. Quando eu fui abrir minha empresa, Sara, eu não fiquei pensando o que eu vou inventar. Não. Eu fiquei pensando uma coisa que unia meu propósito de vida, sempre assim, né? Sim. Então, com essa base, eu quero continuar minha pergunta. O que levou vocês a abrirem a VIT Saúde? Certo. Então, graduação, eu sou formado em farmácia, então muito tempo na farmácia comunitária, farmácia convencional, que é a de dispensação. Né? Então, essas farmácias que vendem a medicação de fato. E eu comecei a entender ali, nesse momento, que ali eu estava mais, de fato, como um vendedor do que um profissional da saúde. Entendi. Entende? E nesse momento eu comecei a entender que, poxa, eu queria fazer mais pelo paciente, pelo cliente que estava ali, melhorar a saúde dele, melhorar as questões, esses problemas que ele estava tendo no momento. E a questão é que a farmácia comunitária, ela ficou muito de dispensação, ela ficou mais como uma venda, uma meta hoje, sabe? Essa questão de lucratividade da empresa. Então, nós estamos falando de um mercado bilionário, né? Do mercado bilionário, exatamente. Então eu me Só aí já é um... Exatamente. Então eu comecei a me ver na necessidade do quê? Eu preciso melhorar, inovar. E justamente foi numa época que a estética estava crescendo muito. Né? Então eu iniciei com a parte da estética, me pós-graduei nessa área, né, em harmonização facial e pós-graduação em estética, enfim. É porque você tem, além da farmácia, você também tem estética, né? Tem estética. Então, fui me especializar, entender mais a fundo como era. Por que a estética? Porque a estética estava crescendo, a estética é algo que o paciente chega no meu consultório, senta, eu entendo a necessidade dele e depois eu entrego um resultado. Então, esse bem-estar, essa melhora visual notória do paciente, isso enche assim, a gente, nós na verdade, você cria um relacionamento com o paciente. Exatamente. E algo que não tinha no balcão de farmácia. Né? O balcão de farmácia, basicamente, o paciente chegava lá, pegava o remédio dele, obrigado, tchau, nunca mais via. Né? Basicamente era isso. E já no meu consultório, na clínica, por exemplo, a gente tem até uma relação mais pessoal entre profissional e paciente. Ali a gente conversa um pouco, eu entendo, né? Basicamente, a estética, igual eu comentei antes, não é só a estética, mas precisa alinhar toda a rotina do paciente também. Então, eu preciso entender essa rotina do paciente. E a VIT veio justamente para o quê? Entregar, vamos dizer assim, melhorar essa... eu como profissional, basicamente, entregar um resultado melhor para o paciente, dele se sentar lá e se sentir bem, né? E também trazer a questão da suplementação endovenosa, que é algo que não tem no Brasil. Então, esse é um diferencial. Na verdade, assim, o que você queria fazer é deixar de ser vendedor, primeiro ponto, que eu noto aqui, né? Porque o vendedor, a grosso modo, o ápice é a venda. Vendeu já era, né? Já passou aquele momento legal. Agora, para a gente que trabalha com a parte interpessoal, quando você constrói um relacionamento com a pessoa, você entende a necessidade dela. O que leva? Vamos lá, né, Yudi? Assim, o que leva a Karina? O que motiva a Karina a sair de casa, ir até a VIT e dizer assim, ó, aplica um Botox em mim? Você vai ter que pelo menos saber por que eu saí de casa para fazer uma aplicação Botox. Sim. E às vezes é uma coisa momentânea, né? Às vezes a pessoa está ali motivada por uma discussão que ela teve, que foi comparada por alguém. Quem nunca? Né? Eu já vi muita pessoa falar isso. Eu tive uma discussão com meu marido, fui assim, 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 fui lá na clínica, mandei para não sei o quê, fiquei igual a Angelina Jolie, para parar de olhar esses filmes agora. Então, eu já vi algumas meninas fazer alguns comentários quase nesse nível. Então, quando a pessoa vai lá, pelo que eu entendo, vocês primeiro analisam quem é essa pessoa, se ela tem essa condição, se ela está preparada para esse procedimento e tudo mais, né? Sim, a gente
justamente na VIT, o diferencial é entender exatamente a queixa do paciente e entender ele como um indivíduo único. Então, a gente não vai, por exemplo, eu costumo até me fugiu a palavra agora, mas me avaliar exatamente, não como um preenchedor, um profissional preenchedor, mas sim um harmonizador. Porque o harmonizador é aquele que ele não vai ver exatamente só um ponto, mas ele vai entender todo o contexto geral. Né? E na VIT, por a gente tratar também a saúde, a gente até trabalha com uma equipe multidisciplinar. Então, eu entendo que eu não sou o profissional único que vai atender esse paciente. Eu preciso indicar para um nutricionista, né, para um personal trainer, para um médico, para um endócrino, enfim, é um tratamento multidisciplinar. Entendi. Não é somente IUD, somente. Tá, e o nome VIT veio de onde? VIT veio... de vitaminas, né? Foi esse o enfoque. Por trazer essa parte de suplementação endovenosa, por ser algo vinculado a vitaminas. Daí, na criação da ideia, né, aí veio o nome VIT. Porque hoje, Vitamin, hoje já tá cheio o mercado. Então, daí foi uma criação e uma elaboração em cima de algo natural, né? E algo mais voltado para as vitaminas. Eu acho que VIT é algo que pega, né? É rápido. Algo rápido. É curto. VIT, curto, rápido, né? É aderente. Exatamente. Isso. Quando a gente foi criar o nome da nossa marca, também a gente pensou numa marca curta, digital, porque a gente vinha do digital e tal. Sempre tem uma pegada ligada ao que a gente constrói. Sempre assim, né? Então tá. Deixa eu falar um pouquinho sobre um patrocínio e depois eu já quero entrar com a Sara sobre o assunto da ansiedade e depois a gente volta contigo falar mais um pouquinho sobre as aplicações, tá? Pessoal, eu quero falar com vocês agora sobre a WJR Consult, que é do nosso querido Valenstein. Valenstein hoje é um mestre em finanças e traz para você uma escola de formação de profissionais financeiros. Traz desde a parte de assistente, analista, até um controller, ou seja, ele é o cara da finança, tá? Eu já tenho o curso do Valenstein, a minha equipe aplica junto com eles os cursos do Valenstein e a gente também tem suporte. Então, aqui, ó, WJR Consult. Entra lá, faz sua inscrição, você não vai se arrepender. Tenho certeza que você vai pagar metade daquilo que você vai receber para você lá na sua casa, tá bom? Quero falar também sobre Mais Brasil Telemedicina, que é do nosso querido Sérgio Medeiros. Dr. Sérgio, que é o dono, inclusive, desse espaço onde a gente faz o nosso podcast. Dr. Sérgio é médico, né, geriatra, e também trabalha com esse projeto agora da Mais Brasil Telemedicina, que leva a medicina online até você. Então, hoje não tem desculpa, não pode pagar um plano de saúde, não tem condição, precisa de um serviço personalizado. Mais Brasil Telemedicina por apenas R$ 39,90. Ah, eu entrava agora aqui no QR Code, assinava, aproveitava para você não perder tempo, tá? E se você quiser assinar para sua família, até quatro pessoas, R$ 129,90, galera. Ah, aproveita aí, vai. Mais Brasil Telemedicina. Chama a gente aqui na F5 que a gente te ajuda, tá bom? Falando de saúde, vamos falar daquilo que gera... Bom, a Sara até conhece o Dr. Sérgio, né? Conheço. Pode dar boas recomendações. Olha aí, ó. Não é só eu falando bem dele, tem um profissional da saúde falando bem dele. Sim, maravilhoso. Então, Sarinha, eu tenho visto, né, que você tem colocado lá nas suas redes sociais muitos assuntos relacionados à ansiedade. Inclusive, eu fui acometida, né, da TAG e do transtorno, como é que é o nome daquela... Do pânico. Síndrome do pânico. Essa. Então, a síndrome do pânico é algo inexplicável. Eu não sei se alguém consegue, em poucas palavras, definir a síndrome do pânico. É assim, num lugar, ambiente como esse, você quer sair correndo lá fora. Num ambiente muito aberto, você quer correr para dentro, né? Então, a falta de ar, né? Essa sensação de estar só o tempo todo, de vontade de morrer, né? Que é inexplicável isso, Sara. Eu sou uma pessoa que ama a vida. Eu tinha uma vontade de morrer, assim, eu pedia todo dia, Deus, me leva, porque eu não aguento mais. Então, o que você tem visto? O que te levou a entrar dentro dessa área, Sara? Então, vamos do início, né? Nós tratando aqui da VIT. Quando nós montamos a VIT, principalmente com essa parte de estética, mas nós queríamos algo mais. E até mesmo eu venho de uma trajetória empresarial muito extensa. Então, já foram muitas vivências, tanto no âmbito empresarial, quanto principalmente no emocional. E trazendo para a área da saúde, quando foi visto para dar esse enfoque de ter um espaço, nós temos que ter um propósito de vida também, né? Uma palavra que eu amo, que até mesmo vem do japonês, que é Ikigai.
Você tem que trabalhar com algo que você goste. Trabalhe com algo que você vai levar até o final da vida com prazer. Isso aí. E a partir do momento que eu me adentrei nessa área de poder ajudar vidas, né, estou na minha caminhada de estudo, né, na parte de psicanálise, eu vi o quão importante é e o quanto as pessoas precisam nesse novo, na atualidade, serem ajudadas. Porque os casos estão aumentando bruscamente. É uma constância, é um aumento de muitas pessoas gritando por socorro. Porque Muito. a ansiedade, ela é algo natural nosso. E ela é silenciosa, tá? Isso. É isso que me preocupa na ansiedade. Ela chega, Yudi, não sei se você já teve o desprazer de sofrer disso, mas ela chega tão silenciosa que quando você percebe, você já está atolado nela. Aí você já não sabe por onde que você começa resolvendo. O que você toma para resolver? Na verdade, eu não tomo, né, Sara? E assim, nós temos que entender que a ansiedade, ela parte primeiro da natural, que é o gostoso, aquele frio na barriga, sabe? Quando você vai fazer uma apresentação de podcast, quando você vai fazer uma entrevista, você vai subir no palco. É uma mistura da ansiedade com o nervoso. Essa é a natural. Uhum. A partir do momento que passa dos sintomas naturais, que daí começa a questão de transpirações excessivas, palpitação acelerada, diarreia excessiva, né? Aí nós vemos para a parte patológica. Uhum. Aí é o ponto onde você entra na parte da TAG, né? Uhum. Transtorno de ansiedade generalizada, que a pessoa já não consegue conviver mais com aquilo. Uhum. Até uns dias atrás, eu tava... Bom, depois que eu voltei... Quando meu pai morreu, eu tive as duas situações, a TAG e o pânico. Depois que passou isso, a gente foi para o Japão, moramos lá 8 anos, voltamos, já tem quase isso também. Tava tudo certo, mas aí, ser empresário, você sabe como é, né? E daí os dias foram... Um céu de emoções. Um céu de emoções todo dia, e eu sou muito empolgada fazendo, eu não gosto de fazer nada amarrada, tá, Yudi? Eu sou uma pessoa muito espontânea, você já percebeu. Então, assim, eu gosto de estar nesse movimento. Esse movimento gera adrenalina em mim, né? Então, só que em um momento a adrenalina já começa a virar alguma coisa não muito legal. E se a gente não souber cuidar, né? O que eu notei? Como eu vivi os extremos, eu sei como começa e aonde chega. Então, quando ele começa a levantar aquele termômetro, né? Eu já começo a sentir. Eu sei quais são esses sinais aí que levanta. E uns dias eu me perdi. E eu notei que eu estava com uma falha de respiração. Falha como assim, ó. Aí quando eu ia puxar o resto, eu tossia. Tipo, para completar, sabe? Parecia que era um complemento da minha respiração. E eu não notei. Nos primeiros dias eu não notei. Aí o Roberto falou assim, essa tosse chata vai ficar até quando? Você não vai no médico? Eu pensei, eu não tô com tosse. Aí eu me toquei, eu falei, caramba, eu tô começando a ficar ansiosa de verdade e eu não tô me... Aí o que eu fiz? Ok, então no meio do dia, Sara, eu paro, mesmo quando eu tô no ápice, assim, daquele negócio que eu tô gerando contrato, que não sei o quê, paro tudo, pego meu cachorro, vou para fora, aí naquela respiração contada. Né, para eu conseguir ter o controle. Eu acho que a gente tem que se educar, né, Sara? Para quem já viveu esse momento... Então, eu estou falando disso para você porque, assim, eu já estava curada, ou seja, todo mundo pode ter uma recaída. E é isso que eu queria que você falasse um pouco também, tá? Porque não é só ter, é o cuidar para não voltar. É os gatilhos, né? E é um autocontrole, exatamente isso. Principalmente pessoas que passaram por crises de ansiedade, o teu quadro se desenvolveu uma SP, além, né, que é a síndrome do pânico. É algo que você tem que sempre estar visualizando o ambiente onde você está inserida. Quais são as situações de gatilho, né, que é o nome que nós retratamos, quais são as situações de gatilho que você vai passar e ter o autocontrole sobre isso. Daí vem a parte respiratória, que é algo muito importante, mas como você retratou nos bastidores, né, às vezes quando você está tendo uma crise, como que você vai ter o controle de uma respiração adequada? É só com o processo, é só com o acompanhamento profissional, por isso que eu falo, né? O acompanhamento profissional é necessário e é muito importante pro decorrer da vida, porque nós estamos sempre em constante movimento, em constantes mudanças, em constantes ambientes diferencializados. E se nós já passamos por isso em algum momento, pode ter outras situações que venham a ser recorrentes.
Então, o cuidado, o ter bons profissionais ao redor, né? Dar continuidade, terapia, dar continuidade no tratamento, isso é essencial. Eu estudando alguns casos, né? Porque nós estudamos vários casos. E em todos os casos, praticamente, continua o acompanhamento. Mesmo que a pessoa ela conseguiu ter um controle, mesmo que a pessoa conseguiu vencer isso, não quer dizer que isso não vá mais ocorrer. É porque eu criar vínculo, como eu falei com o Yudi, né? Você criou vínculo, a pessoa confia na Sara, ela está acompanhando a Sara. Então, é uma válvula de escape, né, Sara? Com certeza. O profissional nessa hora. Eu lembro bem de um dia que eu estava tendo uma crise, porque eu sou uma pessoa de personalidade dominante, né, Sara? Então, é muito difícil as pessoas me convencer de coisas que eu tenho certeza. E eu tinha certeza que eu estava doente, que eu ia morrer, Yudi. Então, ninguém me convencia do contrário. Só que eu era uma pessoa com tudo isso, mas que trabalhava, tinha que ser esposa, cuidava de uma casa. E daí, como é que você... Ainda que eu não tinha um filho, né? Eu lembro de um dia que eu cheguei para o meu psiquiatra e falei para ele, eu já estava fazendo acompanhamento psiquiátrico, e era ali na Marechal. E era no 18º, 19º andar. E eu já chegava falando assim, doutor, é só fazer o atestado que eu estou indo embora. Não vou nem tomar o seu tempo. Só faz o atestado que eu vou embora. E eu cheguei com essa mesma conversa, Yudi. Falei, doutor, olá, bom dia, faz o atestado que eu estou indo embora. Ele falou, não vou fazer atestado nenhum para você. Aí começou uma longa discussão que durou uns 10 minutos, e ele falando que não, que tentando me convencer do contrário. A hora que eu comecei a perder a paciência, Sara, ele foi até onde eu estava, me pegou por aqui assim, me levou, veio até a janela. A janela abria assim, sabe, Yudi? Me levou até a janela, olha lá fora. E eu que já estava com crise, né? Olhar lá fora. Naquela altura, Yudi, eu não queria olhar nada. Ele, olha lá fora. Ele falou, sabe quantas pessoas entram no meu consultório e falam a mesma coisa que você? Se eu der um atestado para cada uma dessas pessoas, o mundo para. Nossa, Yudi, ele me deu um soco, né? Eu falei, caramba. Daí ele falou assim, vai embora sem atestado. Sara, bati a porta, me ceguei, não sei nem como eu cheguei em casa. Desci, mas eu fiquei muito louca da vida. Só que daí eu cheguei em casa, eu sou cristã, vocês também são. Eu cheguei em casa, fechei a porta do meu quarto e falei assim, Deus, se o Senhor existe, agora é a hora. Ou eu desisto de tudo, paro tudo agora, faço qualquer bobeira aqui e acabo com a minha vida. Ou eu tenho a certeza de que o Senhor está aqui comigo. Então, alguma coisa tem que acontecer agora. Eu falei, o meu médico disse que não tem mais jeito. Que o que eu busco eu não vou encontrar. E daí eu fechei o olho e falei, agora o Senhor tem a oportunidade, me prova que o Senhor está aqui. Na hora que eu falei isso, Sara, eu senti quando o colchão baixou assim do meu lado. Nunca vou esquecer na minha vida essa experiência, Yudi. Daquele dia em diante, eu nunca mais tive problema respiratório. Agora, por causa do que fui deixando relaxar e tal, mas assim, eu senti que eu fui curada naquele dia. Mas eu escolhi isso, né, Sara? E o que eu percebo? Eu percebo que as pessoas, elas têm ansiedade, elas têm os problemas, e parece que elas se apegam no problema. Elas querem que as pessoas concordem de que elas estão doentes. E a gente está no resgate tentando tirar eles daquele momento de doença, né? Você já passou, você vê isso todo dia? Sim, até mesmo pessoas próximas, até mesmo dentro, vamos dizer, dentro do ambiente cristão. Né? Hoje é muito notório isso. Tem algumas pessoas que eu auxilio, que eu oriento, né? Eu ainda não faço a parte de atendimentos, mas de mentoria. E você é uma constância de você orientar e a pessoa ela tá com um pensamento contrário mesmo. Parece que tudo que você fala, à primeira vista, né, ela não está absorvendo, mas tudo que você está orientando, tudo que você está auxiliando, aquele apoio emocional que você está dando, vai fazendo diferença aos poucos. Porque não é no estralar de dedos, a não ser pela graça de Deus. Verdade. Sou bem sincera, nós temos o médico dos médicos e ele pode resolver qualquer situação, como foi a tua experiência. Mas ele também nos deu a inteligência e sabedoria para auxiliar, para buscar o conhecimento, para ajudar vidas. Porque existem processos que nós temos que passar. São processos de vida. Só que nós não podemos permanecer nesse processo. Mas sabe que eu acho que Deus deixou aquele médico me confrontar. Eu precisava daquele confronto, porque a cura estava mais perto de mim do que eu estava imaginando, sabe, Sara? Ok, depois disso... Eu tive que me reestruturar, eu tinha perdido 15 quilos, porque eu não conseguia comer. Por que eu falei? Eu citei diarreia para você. Porque um dos primeiros motivos que, quando a ansiedade está no pico, ela mexe muito com o nosso sistema de intestino.
Eu tomava muito remédio para dor de estômago, porque você vai diminuindo muito a alimentação, depois chega uma hora que a alimentação já não quer mais aceitar no estômago, né? Então, muita coisa acontece nesse sentido. E eu fico muito preocupada quando eu vejo as pessoas com crise de ansiedade, sabe, Sara? Porque quando você tem a experiência na tua pele, você vê as pessoas tendo e elas não conseguirem sair de onde elas estão, é muito difícil. E o dia é um timing muito diferente de uma pessoa para outra também, né? Sim, até mesmo esses tempos eu subi um vídeo do segundo cérebro, né? Que é o Eu nosso vi intestino. isso. Exatamente, porque o corpo ele tem que estar todo regulado, né? Aquilo que nós falamos, além da estética, é um cuidado de dentro para fora, né? Até mesmo o nosso equilíbrio emocional depende muito da nossa saúde. Então, por que que quando nós temos ansiedade, ataca a questão da disenteria, né? Porque ele realmente mexe com o nosso intestino. O nosso intestino é um segundo cérebro dentro do nosso corpo. Mas é como você falou, eu tenho a parte prática. Eu acredito que eu já passei muitos processos na minha vida, mas Deus me deu uma condição emocional para que eu pudesse passar. Cada um tem um propósito, como você falou. Eu sei a parte científica do tema. Agora você sabe a parte prática. E quando você está em crises mesmo, que começa com a tag, e se você não cuidar ali naquele momento, se você não tiver um bom acompanhamento, né? E se você continuar tendo vários gatilhos, ele vai para a síndrome do pânico. E a síndrome do pânico é um nível elevado também. Você já Não passou tem por dó da isso. gente, não, Sara. É um sofrimento, é uma angústia, é uma agonia. Parece que você está dentro de uma caixa e para sair você não vê saída. Realmente, a pessoa, quando está nesse momento, ela não vê saída nenhuma. As pessoas ao redor tentam orientar, tentam auxiliar, mas ela não vê saída. Por isso que vem um trabalho profissional para ajudar, vem a questão de auxílio emocional, né? Porque hoje você vê tantas situações e é uma constância cada dia maior. Você já viu pessoas que chegaram lá para ter as aplicações com o Yudi e que você teve que falar com elas primeiro para depois chegar no nível dele? Já tive assim casos e eu vejo nesse sentido Deus direcionou para essa área, sabe? Porque muitas vezes eu converso com os pacientes antes, né? No momento que está ali fazendo uma ficha, começo a entender o paciente e no momento, já teve caso assim da pessoa disparar 1001 coisas. Ela já chegar assim, nossa, porque esse prédio está barulhento? Nossa, porque eu subi no elevador, Caramba. muita gente. Ai, porque a música tocando não tá ao meu agrado. Daí ela já começa a contar algumas situações da vida. Você já começa a identificar quem é o ser que está ali conversando com você, qual é a ajuda que precisa, entre várias outras situações, né, que nós já relatamos e já tivemos lá dentro. Então, é um conjunto ali a VIT, sabe? Por isso que eu estou fazendo essa caminhada com ênfase em ansiedade e depressão, porque é algo que mexeu muito comigo. Hoje, a VIT, vocês atendem também uma terapia ou não? Não, ainda não, mas esse é o enfoque. Esse é o enfoque. Tem uma prévia, assim, de quanto tempo o pessoal já consegue ter esse tipo de atendimento com vocês? Olha, a gente está trabalhando nos profissionais que vão se vincular a nós, né? Como eu falei, eu estou na caminhada ali de psicanálise, então eu acredito que a gente tenha que estar bem preparado, mas nós temos um corpo, né, de profissionais vinculados a nós e implantando a suplementação endovenosa, as pessoas conseguindo compreender o que é isso, vinculado a tratamentos psicológicos, a gente vai conseguir fazer um conjunto. Mas esse é um projeto já efetivo, que nós queremos implantar o quanto antes. Mas para isso precisa sim ter todo uma base. É feito um laudo antes? É feito um exame? Vocês pedem algum exame antes das pessoas fazerem qualquer procedimento ou não? É visto muito, né, durante a consulta, a necessidade real do paciente. Né? Então, vamos dizer assim, a gente vai entender a rotina dele, as queixas, o que de fato a gente vai tratar. Mas, os exames de sangue, os exames de sangue, o hemograma completo, enfim, exames específicos para tais vitaminas, é pedido, porque a gente precisa de fato acompanhar, entender, né, os valores que o paciente trouxe para a gente, o tratamento que a gente vai fazer e ali na frente o resultado. Quanto a gente conseguiu melhorar, em quanto tempo, como vai ser essa rotina de tratamento dele, né? Então, é necessário, de fato, fazer o pedido dos exames, né? Tanto para a área da estética, né? E tanto para a área da saúde e na parte de suplementação. Por exemplo, eu fiz lá um exame de sangue de rotina do ano. E daí lá acusou, eu até te dei um exemplo aqui nos bastidores, a vitamina D. Certo. Aí eu vou chegar lá, eu posso chegar lá na VIT e dizer para você, olha, eu quero fazer esse tratamento
nesse formato novo. Certo. É possível, na VIT a gente tem a vitamina D. Eu gosto até de fazer uma comparação, né? Isso por trabalhar há alguns anos em farmácia, entendo bastante também dos medicamentos alopáticos aí. Então, para farmácia, a vitamina D vem muito até máximo 50 mil unidades, até manipulado. Né? Então, geralmente prescrição até de médicos vem máximo 50 mil unidades, é o máximo. Na VIT, a gente trabalha com 300 mil unidades. Né? Entendi. Então, a parte da suplementação, claro, a vitamina D é oleosa, então a aplicação é intramuscular e não direto na via endovenosa. É muscular. Ela é muscular, é no glúteo que é aplicado. Mas mesmo assim é uma via de entrega muito rápida, o que é diferente do comprimido oral, né? O comprimido oral a gente sabe que a absorção dela em média é 35 a 55%, né? Visto que ainda o comprimido não é só a medicação que está ali dentro, ali tem o veículo também, né? Vai um amido, vai um outro ativo que eu costumo dizer que a gente toma toma maisena. Né? Exatamente, até a maisena é um dos veículos também, né? Então não é só medicamento ali. Para compor e virar algo sólido, né? Algo sólido e dar essa liga, de fato, né? Essa liga para formar o comprimido em si. Né? Então, e o que é haja fígado, né? É isso que é a questão, né? Você está tomando algo e daí prejudica outro. Tô tentando ajeitar uma coisa, estraga outra, Yudi? Exatamente. Então, justamente na VIT, a gente não trabalha tanto com medicação alopática lá, que é um anti-inflamatório, por exemplo, Torcilax. Vamos falar o Torcilax, que é uma medicação que todo mundo conhece, né? Base de diclofenaco, que é um anti-inflamatório alopático, produzido para inibir a inflamação. Na VIT, a gente trabalha com ativos naturais, então a gente vai trabalhar com uma curcumina na VIT, aplicação intramuscular, que é um potente anti-inflamatório natural. Né? Então, ali a gente trata justamente com ativos que não vai ter nenhum tipo de intercorrência e é natural, do que de fato trabalhar com um anti-inflamatório via oral, que a gente sabe melhora a dor, então mas vai muito além do que eu imaginava. Não é só a questão vocês também conseguem trabalhar outros medicamentos na endovenosa. E intramuscular. Isso, vocês não precisam trabalhar exatamente as vitaminas, vocês também trabalham outras coisas. A gente trabalha, tirando as vitaminas, basicamente o nosso, né, a mescla, né, de ativos que a gente pode trabalhar é limitado, infelizmente. Entendi. É novo. Né? Então ainda não tem tantos ativos disponíveis no mercado. Mas a curcumina é uma delas, o Morusil é uma delas também, ajuda muito. Uma pergunta, o ferro. Eu já vi gente tomar ferro na veia. É isso mesmo? Ferro na veia, é um dos protocolos. Como é que funciona isso, homem? O ferro, né, basicamente o ferro tem bastante necessidade para aumento da melhora da musculatura, né, melhora um protocolo justamente até para pacientes bariátricos. Sério? Que precisa repor ferro continuadamente, ferro e vitamina B12 e vitamina D para alguns pacientes. Né? Então, é necessário. E o ferro, por via endovenosa, a entrega é muito mais rápida. Na verdade, tudo que a gente entrega via endovenosa, eu até faço essa comparação. O paciente que, por exemplo, ele está debilitado, está mal de... usando um exemplo lá, mulher que tem muita cólica. Né? Cólica tá super, não aguenta mais, tomou o comprimido, não resolveu. Ele vai para o hospital tomar a medicação direto na veia, porque o resultado é muito rápido. Né? Recebeu ali, depois de 20, 30 minutos, está resolvendo. Já tá bem de novo. Louça já. Né? Então, é justamente por isso que a gente trouxe a VIT e trouxe esse tratamento, porque ali a gente vai trabalhar mais rápido, concentração mais rápida. E o ferro é um dos ativos. É muito, muito bom, inclusive suplementação de ferro para paciente que tem necessidade. Claro, a gente pede esse Idosos exame. também têm esses problemas, Idosos, né? Nossa, os protocolos, assim, eles são vários protocolos, vários. Só que existem 2 cuidados nessa questão, sabe? Da suplementação endovenosa. Nós chegamos dentro do Brasil como um dos pioneiros, né? E suplementação endovenosa é o nome técnico e correto de ser utilizado. Mas está surgindo novos locais, a soroterapia. É o nome mais comum e comercial. Mais fácil de ser gravado, não comercial. É o correto, né? Até mesmo nós
Nós temos como amigo próximo a pessoa que produz, né? Produz esses complementos, essas vitaminas, esse mix. E ele é uma das pessoas que enfoca isso. Não é o nome correto, soroterapia, porque é um nome mais comercial. As pessoas, elas tentam vender isso como soro da beleza, porque também tem suplementação com colágeno, que vai trazer ali uma estruturação melhor para a pele, enfim. Mas eles estão trazendo esse lado comercial, mas nós temos que entender o que é a suplementação endovenosa. É cuidado com a saúde. Então, a suplementação endovenosa, ela vai além da estética, além do cuidado da vitamina D apenas. Então, ali tem para disposição física, para menopausa, para calvície, para pacientes bariátricos, falta de ferro, para controle de ansiedade, controle de depressão. São protocolos assim que vão auxiliar no tratamento vinculado à saúde mesmo. Então, é uma gama de protocolos que, quando as pessoas tiverem o conhecimento completo, aí vai faltar horário. Na verdade, horário. é praticamente o nome e o apelido, né? Sim. Isso. O nome é suplementação. E o apelido... Soroterapia. É comercial. Exatamente. Só que tem que ter um cuidado, sabe? Porque acaba se tornando tão comercial que as pessoas começam a querer vender sem esse cuidado. E a gente já viu. A gente presenciou semana passada essa realidade, né? Um novo espaço atendendo soroterapia. E assim, passando protocolos sem um acompanhamento médico, sem um exame para verificar a real necessidade do paciente. Ficou alerta, o pessoal tá em casa. Exatamente. Simplesmente vendendo automaticamente através do WhatsApp, sem conhecer o paciente. Então, vai comercial. além. Exatamente. Vai além. Então, você está tão preocupado em construir a relação e eles estão preocupados em vender, né? Vender o mix. Tem uma outra questão que eu não sei se isso... se você sabe me informar sobre isso, tá, Yudi? É uma informação que eu sou um pouco ignorante, mas eu tenho uma amiga que ela me fala muito sobre o Lugol. E fala que junto com o Lugol você tem que tomar o selênio. Aí, tomando Lugol, você evita não sei o que mais. E toma o magnésio, diz ela, né? Então, ela sempre pegou muito pesado comigo. Tem que tomar o Lugol, a gente não precisa ficar tomando nada para tireoide, não sei o que, isso, aquilo. Ok, mas ela não tem formação, ela se informa, mas ela não tem formação, né? Entendi. Então, o que você me diz sobre isso? Vamos dizer assim, os ativos orais, né? O selênio, o zinco, o boro, enfim, são ativos que regulam alguns processos fisiológicos que precisa de fato estar na nossa rotina. Inclusive, é algo que a gente prescreve também. A gente não só indica a suplementação por via endovenosa, mas a gente tem é prescrito todo um tratamento também por via oral, justamente para o que o paciente precisa. Né? Na questão do Lugol, por exemplo, é algo que o Lugol, por exemplo, na realidade, eu acredito que para não passar nada errado, né, isso ao vivo e também para você, é algo que a gente pode trazer numa próxima com mais enfoque. Porque o Lugol sai um pouquinho da minha área também, da parte da estética, sabe? Ele puxa, igual você comentou, né, mais da tireoide, que é algo que o endócrino vai ver melhor. Sim, né? Então, a gente também não tenta invadir nenhuma área. Né? A gente trabalha com o que a gente consegue, que são ativos mais naturais, uma vitamina B12, uma vitamina D, alguns aminoácidos, né? Então, a gente tenta evitar, né, e, claro, trazer tudo com embasamento científico. Né? Então, tudo porque, precisa... às vezes, as pessoas assistem várias coisas nessa área. Eu me preocupo com isso, sabe? Então, e para me convencer a tomar alguma coisa também é difícil, tá, Yudi? Por quê? Porque não é que eu não acredito nas pessoas, não é isso também, né, Sara? Acreditar, eu acredito, sim, ela deve ter estudado, mas o que para mim... Será que eu realmente preciso? Pode ser que ela precise ou não, né? E se eu preciso, por que eu preciso? Entendi. A internet está cheio também, né, de achismo. Exatamente. De algo que funcionou para um e acredita que vai funcionar para todos, Isso né? me preocupa. E não é uma realidade. Eu acho que, por esse motivo, acho que o ponto principal de qualquer pessoa, qualquer atendimento, vamos ser bem sinceros, até mesmo em um podcast, é você compreender quem é a pessoa a qual você está atendendo. Verdade. Não existe. Esse é um princípio essencial. É chegar lá na VIT, quem é a pessoa, qual é as necessidades dela, qual o tratamento, o protocolo que vai ser ideal para ela. Não é o mesmo, nunca vai ser o mesmo. Para você não é o mesmo que seja para mim.
Então, nós temos que ter essa noção e cuidado. Nem tudo que nós vemos também é real, Perfeito. precisa ter um embasamento científico, precisa ter um conhecimento mais aprofundado. Então, é muito mais vantajoso você falar, não sei, não vou indicar, porque eu não tenho um conhecimento aprofundado nisso, do que eu falar, porque eu ouvi falar e isso vai ser bom para você. Agora, pouco antes da gente entrar com vocês aqui no estúdio, eu estava falando com uma profissional contábil. O exemplo é quase esse, tá? Justificando, eu até entendi o motivo pelo qual você prefere não responder, né? Porque não é a tua área de enfoque, tá tudo certo. Era uma dúvida minha, mas ok. Em outro momento eu tiro uma dúvida, ou até mesmo você agora vai voltar com essa dúvida para mim. Mas ela é da área contábil. E todo mundo fala, Karina, você não é da finanças, não é contabilidade? Não, contabilidade, finanças, né? Então, eu olho para frente, a contabilidade olha para trás. Então, são duas situações diferentes que caminham de lado a lado. Que você falou sobre farmacêuticos. Provavelmente você já deve ter vendido na farmácia substâncias que eu citei aqui. Mas não é o que você trabalha hoje. Exatamente. Né? Então, eu entendo super, tá? O que a gente pode esperar da VIT para os próximos meses? Bastante crescimento, enfoque no ser, né? Não só como... Acredito que o principal olhar assim, de qualquer estabelecimento, de qualquer local de saúde, é não ver como um cliente, é como um paciente mesmo. O que você vai trazer de benefícios saudáveis para esse paciente de atendimento. E a VIT é um crescimento na área da saúde, com enfoque natural. Eu acredito que isso é um grande diferencial aí para os próximos anos. Auxiliar vidas. Essa é a frase, auxiliar vidas. Maravilha. Não vender produtos, não pensar em lucratividade, mas auxiliar vidas. Perfeito. Quem quer encontrar a VIT para ir até vocês, fazer uma visita, onde que encontra? Certo, a gente está no endereço Rua 15 de Novembro, no número 1234, sala 603, não é? Mas a gente trabalha lá somente com horário marcado, então precisa entrar em contato ou pelo Instagram ou pelo... Pode passar o WhatsApp, como você preferir. O Instagram nosso é vit.saúde, da clínica, e o WhatsApp é 41 997 17 0671, e lá a gente vai estar marcando, agendando um horário, né? Você tá falando com a Sarinha? Tem uma pessoa que realiza já também. Tem uma pessoa que tá... E a gente, né, vai delimitar ali uma consulta prévia, vai entender justamente o paciente. Se for necessário, a gente vai indicar um outro profissional antecipado, né, no caso, por exemplo, de uma nutricionista. Então, pode solicitar também, né? Pode solicitar para falar diretamente. Algo que nós gostamos sempre de ter é a proximidade. Sim. Sabe? Tem muitos que evitam ela, né? Até no primeiro contato. Quero conversar antes, quero entender, quero compreender. Olha, eu gostaria de falar com o Dr. Iude. A gente até conversa pessoalmente, traz essa particularidade, porque é entendendo isso, né? Que é o contato, a compreensão do paciente é o que importa. Faltou alguma informação? A longo prazo, o que a gente pode esperar, Yudi? Mais faculdade por aí, mais tecnologia? Sim. A ideia é a gente se especializar mais, né? A suplementação está crescendo tanto, né? Veio de estudos, né? Fora, na verdade, Estados Unidos, Japão, são países que já adotam e já tratam há mais tempo do que aqui no Brasil, né? Então, é focar ainda mais nessa parte ortomolecular, terapias integrativas, a parte de saúde, de fato, fugir um pouquinho da alopatia, né? Da medicação, de anti-inflamatório, né? Esses tipos de medicações. Mas também a ideia talvez é fazer a medicina e talvez para uma cirurgia plástica também, né? Então sempre está se graduando, sempre trazendo mais conhecimento, mais saúde, tudo aliado à saúde mesmo. O meu olhar mesmo é ter um espaço de cuidados de saúde em forma natural. É vincular a saúde mental da pessoa juntamente com tratamentos naturais. Esse é o ponto-chave da VIT para os próximos anos. É com essa visão. Compreender que é muito mais fácil cuidar do paciente de forma natural do que acabar prejudicando a saúde dele com a parte medicamentosa. Trabalhar preventivamente, pensar no longo prazo, né? Não ver exatamente o momento, né? Mas pensar numa saúde, no bem-estar dele daqui a uns anos, trabalhar
por exemplo, para pacientes mais novos, como, por exemplo, é o meu caso, eu também sou profissional, mas também sou paciente. Né? Então, focar lá na frente uma melhora da qualidade da pele lá para frente, da saúde, né? Evitar essa fadiga, o processo do envelhecimento, ele existe. Excelente. Mas eu falo que a gente pode trabalhar isso, não precisa ser igual antigamente. Então, não tanto ser na velho, saúde velho. quanto... Pode ser um velho Exatamente. Pode ser um velho melhorado. Gostei do velho melhorado, foi melhor, Viu? tá? Né? E eu gosto de falar até para os pacientes de estética lá na clínica é que nada é tão bom que não possa melhorar. Essa é a verdade, né? A gente consegue... Tem gente que usa o contrário, né? Nada é tão ruim que não possa piorar, né? Gostei. Mas a gente pode melhorar quanto mais. Entendi agora. Conseguimos melhorar Isso aí, sempre algo... A pessoa tem que estar bem consigo, né? Exatamente. Ela pode melhorar, Sempre. mas ela tem que se ver de forma bem, de forma sempre saudável. Exatamente. Olha, eu tive aqui há poucos dias atrás, né, uma amiga minha que está na Noruega agora, ela criou essa linha de a Escaderme, que é uma linha de skincare. E o que ela procura hoje, né? E fica aqui, de repente, uma dica de uma parceira. Que legal. Porque eu estou usando os produtos dela e ela, como eu sou muito alérgica, não é todo produto que me aceita. Entendi. Né? Já cansei de comprar produtos caros no Japão, inclusive, e ficar com o meu rosto todo cheio de rosácea, porque ele não aceitava, Entendi. simplesmente rejeita. E quando ela veio com a proposta, Karina, usa o skincare, dá uma olhada, eu já fiquei com medo, né, Sara? Eu falei assim, olha, eu vou testar. Mas vou ser bem honesta, se não funcionar, não adianta, tá? Por quê? Porque eu não sou do tipo de pessoa que faz propaganda daquilo que não compra. Claro. Fato, tá? Vocês também têm... Perfeito. Sim, Eu também não, eu também já não concordei com muitos podcasts, já não fiz muitas entrevistas também, tá, Yudi? Então, por quê? Porque eu sou japonesa, né? Então eu tenho os meus padrões aqui. E o que ela trouxe? Ela trouxe um produto para pele sensível, que inclusive eu vou deixar para a Sara sentir a textura e cheirar também, que é um produto que tirou toda a minha rosácea. Então ele fez um tratamento natural, que limpou a minha pele, e hoje eu consigo passar uma maquiagem, que também eu já não conseguia há muito tempo, mas ele intensifica a aplicação Botox e umas outras aplicações. Por quê? Porque ela é uma farmacêutica. Ela pensa na questão da saúde e pensou também na questão de um produto de qualidade. Delícia. Cheiro bom, né? O produto dela é muito bom. Eu até gosto de fazer a meu skincare à noite antes de dormir, porque já fica com aquele cheiro de limpeza, assim, para você deitar, né? Então fica aí para vocês, de repente, uma parceira, né? Que é da Escaderme, que é a Sônia E Kalkman. olha a textura, o brilho que ele já, né? Ele tem uma textura diferente, tá? E esse daí é uma composição que ainda não tá com a pele sensível. Então, para a pele sensível, para pessoas de cor, e tem um outro tipo de pele também que ela desenvolveu, que é para mexer com melasma e rosácea. Entendi. Então, já é um diferencial também, né? Isso é bacana. Tem que se aperfeiçoar buscando todos os diferenciais de cada paciente. Isso mesmo. Então, como eu gosto muito de tratar com assuntos naturais de saúde, também Perfeito. Tá aqui, minha amiga Sônia. Maravilha. Gente, eu quero agradecer vocês terem vindo, dispor do tempo. Eu sei que vocês deixam de atender a agenda para estar aqui com a gente, né? Poder fazer gravação. Não te vejo há muito tempo, né, Sara? É muito bom te rever, tá? Eu espero que realmente a VIT traga o propósito de vida, que vocês consigam alinhar pessoas de novo nos trilhos, consigam cuidar da mentalidade das pessoas, do de dentro para fora. Exatamente. E depois você ajuda o de fora, né, Yudi? Sim. Mas assim, a pessoa tem que estar bem lá dentro para fora. E depois o de fora, ok, tá tudo certo. O pior é quando você começa o tratamento de fora e depois você tem que retroagir lá dentro. E daí não dá certo, né? Não, o agradecimento é nosso, porque realmente é muito importante, é muito válido estarmos falando desse assunto, mostrarmos um pouco mais da VIT, a nossa visão. E é bem como você falou, não adianta. O que está dentro de nós vai refletir para o exterior, para o externo, né? Então, vincular isso, estética e saúde, foi um ponto, um trabalhar assim de Deus para auxiliar vidas. E estar falando disso hoje aqui também é um grande prazer para nós. Perfeito. Exatamente. Agradecer também o convite. Faço das minhas palavras da Sara, perdão, a palavra da Sara é a minha também. Né? E também deixar até um convite, né, para você ir lá conhecer o nosso espaço também. Mas é claro que eu vou.
entender, passar também por ver como é que é a nossa rotina, né? Entender um pouquinho, talvez fazer alguns procedimentos naturais, né? Olha lá. Suplementação. Olha a cara dele. Os procedimentos não vai ficar esticada, né? Não, mas tem procedimentos que não vão causar alergia, né? O procedimento do IPRF, que é pelo sangue, justamente, daí faz aquela diferenciação. Autólogo, né? E a gente trabalha com, igual a pele ajuda, né, Yudi? O japonês tem pele boa, né? A pele tá boa. Ajuda. Poxa, eu tô com 43 anos, não, a aplicação, pele tá, né? Então tá ótimo. Eu também concordo. Eu acho que Deus foi bom para mim com essa pele. Maravilha. Mas eu entendo também que alguns cuidados, muita água, evitar alguns produtos, né? Sim. Que não alimentos, alimentação saudável, o básico a gente tem que fazer, né? Depois ideal. O resto a gente complementa. Maravilha. Muito obrigada por vocês terem vindo. Fica a recomendação, volta, tá? Quando tiver uma novidadezinha, liga pra Karina, avisa, tem novidade no mercado, vem vai aqui vir falar do de novo. iodeto de potássio, que é o Lugol lá. Exatamente, falar sobre Ele deve o assunto do Lugol, galera. Agora eu vou pegar no pé do Yudi, tá? Tá valendo. Muito obrigada, galera. Para você que acompanhou a gente até aqui, não conhece a VIT ainda, entra lá nas redes sociais, vit.saúde, para você entender um pouquinho mais sobre o trabalho do Yudi, do trabalho da Sarinha, e entender por que vale a pena participar disso, tratar a sua saúde, cuidar de dentro para fora. Para as pessoas que sofrem de ansiedade, meu recado, se cuidem, tá? Não deixem para amanhã, cuida hoje, galera, que às vezes não dá tempo para cuidar amanhã. Isso é depressão mesmo, isso pode causar grandes problemas para você, pode tirar todo o teu vínculo, toda a tua família de você. É muito importante tudo que a Sara falou aqui, tá? Nem que seja para ir lá na VIT, fazer uma consulta com a Sara, conversar com ela, só para desabafar e depois traz um tratamento, um acompanhamento em outro formato. Não tem problema, eles mesmos já disseram que eles vão trazer isso para vocês, tá bom? Exatamente. Quem nos acompanhou aqui sabe que, ó, tá inscrito no canal. Eu falei isso. Tá inscrito no canal? Não tá? Ok, não tem problema. Erros de gravações, galera. Entra aqui, se inscreve no canal, copia esse link, manda pra galera da estética que gosta desse assunto e ajuda a gente. Por quê? Porque se aconteceu algum problema na sua empresa e por algum motivo travou, dá um F5 que atualiza, galera. Tchau, tchau!